vai pregar, então está tudo certo. Fica tranquilo, não tem problema. Mas a gente agradece ao Senhor. Depois abre para mim aqui, Pedrão, por favor. Só, por gentileza. Irmãos, cada terça-feira é uma terça-feira diferente. E aprove ao Senhor hoje essa maravilhosa oportunidade de estar, essa casal de bênçãos aqui. Quando a gente olhou ali, eu falei assim, pronto, agora o microfone estoura, agora vai lá nas alturas. Mas, irmãos, que coisa linda, irmão. Que coisa linda. Confesso que vocês não vão ter muita facilidade em me ver fazendo esse gesto, não. Mas hoje deu vontade de ver se esse teto é baixo, irmão. Hoje deu vontade de dar uns pulos ali atrás, porque a presença do Senhor é linda, é maravilhosa e a gente não tem como controlar. Irmãos, hoje o pastor Peter está viajando. Engraçado que ele me manda mensagem 4 horas da manhã. Mas que o Senhor possa estar guardando ele. Irmão pastor Peter, ele exerce um trabalho muito bonito, que é falar de Jesus. Então, necessariamente a gente quer, né, ter a oportunidade de falar no nosso local de trabalho. O dele efetivamente é isso, é falar de Jesus. E é óbvio, né, que vocês olham para mim aí, eu já vou clamar misericórdia, né, e pedir ajuda em oração, porque substituir pastor Peter não tem como. O tempo todo, né, vai que funciona também comigo, né, então... Só um pedido, irmãos. Quero fazer um pedido. Daqui a pouco o corredor de fogo vai estar formado, não é? Lembra do que eu falei na terça-feira passada? Quando Pedro e Débora passarem pelo corredor, irmão, pensa com carinho. Não, eu estou aqui com o microfone. Quando eles passarem, pensa com carinho, irmão. Viu o que o pastor ele falou? Já não estavam no domingo. Irmão, vamos vigiar, irmão. Vamos vigiar, vamos dar um pouco de senso, de juízo, irmão. Irmãos, se você puder, abra sua Bíblia em João 4, 1 ao 9. Obrigado, Pedro. João 4, versículos 1 ao 9. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia, da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Óbvio que você já leu, já ouviu essa passagem, e eu não quero me atentar muito a alguns detalhes, eu só quero trazer uma certa explicação a respeito dessa rivalidade, hostilidade histórica entre os judeus e os samaritanos. Então, é mais ou menos assim: após a morte de Salomão, o reino se dividiu em o reino do norte e o reino do sul. Israel com capital em Samaria e o reino do sul, Judá, com capital em Jerusalém. Mais ou menos em cerca de 722 anos antes de Cristo, a Síria invadiu o reino do norte. E com essa invasão deu-se início o exílio. E houve então a união dos estrangeiros com alguns judeus. Os samaritanos eram os descendentes desse casamento. E aí o que acontece? Os judeus do sul entendiam que os samaritanos eles eram impuros por terem tido esse casamento, esse relacionamento com os estrangeiros. E aí dá-se início a uma confusão, uma rivalidade de muita coisa. Os samaritanos não reconheciam, só reconheciam, o Pentateuco, só os primeiros 5 livros da Bíblia, não reconheciam os profetas.
Na hora que eles voltaram do exílio, eles ofereceram ajuda e os judeus disseram que não queriam a ajuda deles, e isso provocou uma ofensa, e aí teve invasão e tentaram profanaram o templo dos judeus, e, enfim, isso ficou durante esses anos todos. Essa rivalidade, essa contenda, e para piorar, para ir da Galiléia para Jerusalém, eles tinham que evitar passar por Samaria, porque eles não queriam nem pisar naquele solo, porque eles consideravam imundo. Então, eu estava pesquisando, e eles tinham que andar o dobro do negócio. Olha só que interessante. Passando por Samaria, eles tinham que andar de 110 a 130 quilômetros, de 3 a 4 dias de caminhada. Fazendo o desvio, que era o que todos eles faziam, eles andavam de 150 a 170 quilômetros de 5 a 7 dias, o que dá cerca de 40 quilômetros a mais e aumentando o trajeto em 2 a 3 dias de viagem. Interessante que o povo andava, né? Hoje a gente não quer andar daqui na padaria. Meu sogro mesmo, André, estava falando, e ele sabe que eu gosto de caminhar. Às vezes eu saio da minha casa, venho aqui no centro de Marechal, e ele fala assim, por que tu não vai de carro? Eu falei, porque eu gosto de caminhar. E ele não é muito fã de caminhar, não. Ele não gosta, ele vai daqui à esquina, ele vai com uma certa dificuldade. Mas aí, irmãos, eu vejo toda essa rivalidade e eu fico me perguntando, Jesus, ele quebra mais um protocolo. Ele faz mais uma vez algo que não se espera. Até mesmo conversar com uma mulher, naquela época não era comum. Ele conversa com uma mulher e uma mulher samaritana. Ele não está nem aí para essa questão de rivalidade. E esse ensinamento me faz pensar num outro texto, que foi o que o Senhor falou muito ao meu coração. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acaso no meio dos samaritanos não tinha ninguém assim, não? Uma rixa que já durava muitos anos antes de Cristo. Pessoas que são oprimidas, rotuladas. Um confronto que as gerações vão se passando. Você não entende muito o porquê daquele confronto, mas o fato é que judeus e samaritanos não se suportavam, ao ponto de fazer, eu prefiro andar mais, eu prefiro desviar do caminho. E Jesus, mais uma vez, ele estende a mão para aquilo que para os homens era considerado impuro, para aquilo que para os homens não tinha salvação ou jeito. O olhar de Jesus é diferente do meu e do seu olhar. Ele quebra o preconceito, e ainda meio que de uma forma hostilizado, porque ele está sedento, ele está com sede, e ela diz, poxa, você sendo judeu pedindo água para mim, vocês nos consideram impuros, então você vai tocar em mim, você vai tocar no meu balde, você vai beber do meu balde, porque você não tem nada para beber, você depende de mim. E aí, mais uma vez, eu olho para Jesus, e sentado lá na cadeira, em casa, eu fiquei pensando. Eu conversei muito com o André esses dias e lembrei desses versículos. Amar aqueles que te amam é fácil. Amar os que te perseguem, esse é o propósito. Amar seus inimigos e orar por eles. Aí a pastora Nicéia vem falar sobre uma experiência dela, de alguém no hospital, que não é da mesma fé. O normal, e principalmente no passado, era ficar uma rixa, era ficar uma rivalidade. No entanto, ela decide abraçar. Ela decide orar. Porque o que está em jogo ali é a salvação. O que está em jogo ali é falar de Jesus com teu abraço, por uma pessoa que não compartilha da tua fé. Vários cenários estão ocorrendo que faz a gente pensar nessa passagem bíblica. E um desses cenários que nos provocam e refletem a nossa fragilidade é a política. Vamos lá, vamos bater esse papo. Eu não queria demorar muito explicando o contexto, porque eu sei que vocês sabem, mas queria falar exatamente desse ponto.
política chegou para a igreja. E aí o que acontece? Dividiu. Irmãos, o respeito se acabou. Eu entendo que eu tenho que ficar com um determinado candidato. O outro entende que tem que ficar um candidato oposto, de outro partido. Isso é o suficiente para trazer para dentro da igreja uma briga, uma contenda. Tem um celularzinho tocando aí. A gente precisa ter representante político? Precisa, irmãos. Eu não quero ser radical. O que eu quero fazer é a gente pensar. Por que que o meu irmão tem um pensamento diferente do meu e por causa disso ele passa a ser meu inimigo? Pastor Eli está falando aqui, tem igreja que não deixa tomar ceia, se porventura você não apoiar o partido daquela liderança. Irmãos, em primeiro lugar, eu não acredito no voto cabresto, eu não acredito que nós temos que ser direcionados. Você pensa, você tem o Espírito Santo, você escolhe aquilo que for melhor. Agora, o que eu entendo é o seguinte, irmãos, uns dizem ser de Apolo, outros dizem ser de Paulo. Nós somos de Cristo, todos eles apontam para Cristo. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a questão não é o meu candidato da direita, o meu candidato da esquerda. A questão é Cristo. A gente precisa parar com esses focos que só tendem, irmãos, a trazer contenda. Quantas lives, quantas mensagens em Facebook, quantas coisas, irmãos, que é deplorável você ver que o povo de Deus está se prestando a um papel que eu não entendo. Aonde está o orar uns pelos outros? Aonde está o amar aqueles que te perseguem? Jesus, por acaso, não sabia o que aconteceria se passasse por ali, por Samaria? E o encontro com a mulher samaritana foi acaso? Foi coincidência? Existem coincidências em nossas vidas? Ou existe a oportunidade de fazer a diferença? Ou existe a oportunidade de ser luz e sal? Quantas coisas estão acontecendo que estão demonstrando a nossa fragilidade, irmãos? Porque, irmãos, quando o povo entra e você vê que até então você tinha comunhão, mas chega o período de política, eu não gosto dele, eu não gosto dela, fica para cá, fica para lá. Te pergunto uma coisa, será que no céu tem o céu do norte e o céu do sul? Como é que algo, irmãos, que deveria ser motivo de oração, porque tem mais um detalhe. A Bíblia nos diz, orai pelas nossas autoridades. Porque tem uma coisa que eu fiquei acompanhando na eleição passada. Eu digo isso, irmãos, porque daqui a pouco nós estamos aí, às vésperas de mais uma eleição. E eu sei que é difícil, irmãos. Eu não sei a sua opinião, eu sei que é difícil. O homem é enganoso. E aí eu lembro de certas situações que teve briga em família, teve briga em família, teve confusão em família, teve confusão nas igrejas. E tem mais um detalhe, se o candidato X ganhar, aquele que não votou, cobra de quem votou, como se tivesse alguma responsabilidade. Acaso a gente não pode se enganar, irmãos? Aquilo que está acontecendo lá em Brasília, está vindo para dentro das igrejas. Olha aí, o que você votou, o que você fez. Irmãos, o que é isso? Quanta acusação, quanto discurso de ódio. Quanto discurso inflamado, irmãos. Eu não, sinceramente, se a gente tivesse essa força, esse empenho, essa dedicação em falar de Jesus, Pedro e Débora fazem um trabalho lindo de missões. Se toda essa galera que tem esse ânimo, esse ímpeto para vir a público falar sobre política, se você falar de Jesus nessa mesma força, irmãos, esses bancos não vai dar, vai ter pouco banco. E é interessante que, por outro lado, aquele que ganha, a provocação, irmãos, está fugindo à normalidade. Não tem nada de saudável, não tem nada de sadio nisso, irmãos. O que me espanta é que isso, no mundo, a gente vê. No cenário, no plenário, Câmara de Deputados, eles saem lá na mão, um com o outro. Mas dentro da igreja, irmão. Por isso que eu fiz questão de falar. Orar por aquele que você ama é fácil. Mas e orar por aquele que não compartilha? Porque, irmão, senão a gente vai ter um céu, todo mundo pastor Eli, todo mundo
evangelista Ivaí. Todo mundo. Não é assim não, irmão. Esse desafio grande é sermos diferentes e respeitarmos um ao outro, no amor do Senhor, suportando uns aos outros no amor. Mas eu não posso falar só da política, porque recentemente nós tivemos um outro evento muito interessante. E eu sei que eu já conversei com algumas pessoas e não é indireta, é só um comentário. Copa do Mundo. Copa do Mundo foi algo, nossa, eu parei, porque assim, não se resume a aqueles que estão à minha volta, irmãos. Eu fico observando as manchetes, os canais de televisão, as emissoras. Irmãos, levanta-se uma campanha violenta em prol de fulano e de Beltrano, do time A, do time B. Irmãos, antes de falar da Copa, o que a gente mais vê em jogos aqui nacionais, em jogos aqui do nosso Rio de Janeiro, termina em morte, em confusão, em briga. Irmãos, a pessoa tem a capacidade de arremessar uma cadeira no outro grupo. Pega uma garrafa, irmão. Pessoas estão morrendo. O que tem de saudável nisso? Mas por que isso, pastor? Porque isso também está chegando nas igrejas. Porque a gente adota na nossa mente aquele que é bom e aquele que é ruim. E a gente começa nos nossos julgamentos. Irmãos, o que é a nossa justiça mesmo, hein? Trapo de imundícia. A gente condena as pessoas, a gente rotula as pessoas, e aí somos inflamados nos nossos comentários. Então eu pergunto uma coisa: se Deus falou para Ananias que Paulo era vaso escolhido, imagina se Deus falar que no time oposto, que no candidato oposto tem vaso escolhido. Como é que vai ser isso? Parece uma bobeira, mas para pensar, porque o evangelho, irmãos, chegou nas nações, chegou na Europa, chegou nas Américas, chegou nos continentes. Então, a gente vê um monte de jogador hoje de vários lugares do mundo se rendendo a Cristo. Então, a pergunta que eu estou fazendo é: a gente não está muito afiado nos nossos pensamentos, naquilo que a gente entendeu? Porque, irmãos, vamos te falar uma coisa com carinho. A mídia está passando um monte de coisa. Eu falo muito esse termo lá em casa, mas eu não quero ofender ninguém. Massa de manobra. A mídia solta uma informação. Muitas vezes, eles não dizem claramente, mas eles te induzem, eles te fazem pensar que alguém está errado numa determinada situação. E aí vem a justiça e prende a pessoa. Deixa eu te perguntar uma coisa: é só eu que já estou cansado de ver várias situações que pessoas inocentes foram parar atrás das grades porque eles erraram? Passaram 2 meses presos lá. Ah, mas eu confundi, não era a pessoa. E quantas vezes a mídia conduz que tal time faz isso, ou tal político faz aquilo, e você faz, a pessoa ganha aquele rótulo, a gente entende que aquilo ali é certo e vai, irmãos. A gente não foi chamado para julgar, a gente foi chamado para orar. Irmãos, quando eu falo de Paulo, ainda mais porque Paulo perseguia, irmãos, a função de Ananias foi puxada, irmão. Foi difícil. E às vezes, eu fico olhando e eu falo assim: Senhor, tem misericórdia, porque nós estamos apedrejando a mulher adúltera. Nós estamos apedrejando Estevão. Nós estamos crucificando Cristo. Com as nossas atitudes, com o precipitar da nossa boca, quando a gente julga uma determinada região, um determinado time, uma determinada pessoa. Duas orações são feitas diante do templo: um fariseu e um publicano. O fariseu, na sua autoconfiança, no seu julgamento, ele tinha certeza de que ele não tinha pecado. O outro já chegou dizendo: Senhor, me perdoa, o quão pecador eu sou.
nós estamos acompanhando essa linha de pensamento. Nós estamos acompanhando quando a gente diz que fulano presta, Beltrano não presta. Vamos nos acalmar, irmãos. Existem provocações? Sim, existem. Mas é o coletivo. Quantas vezes você fala... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém tem uma noção de quantas ruas tem Marechal Hermes? Vamos chutar um número só para efeito de estatística. 50 ruas, pode ser? Vamos pensar assim, só para a gente ter um efeito, 50 ruas. Você conhece 5. E aí você pode estabelecer alguma coisa sobre Marechal Hermes pelo fato de você conhecer 5 ruas, sim ou não? Mas quantas vezes a gente diz que um determinado lugar não presta, ou é assim ou é assado, e você só conhece 1%, 2%? Quantas vezes você se precipita no abrir da boca e fala deliberadamente alguma coisa sobre alguém? Irmãos, em nome de Jesus, é fácil, às vezes, a gente se deixar levar por comentários. Difícil é a gente dobrar o joelho e orar. Nessa questão da política, independente de se você votou no seu candidato, ele entrou ou ele não entrou, irmãos, teu papel é dobrar o joelho e orar. Clamar ao Senhor misericórdia. Porque, irmãos, quem disse que o Senhor não toca no líder e vai fazendo com que ele faça o melhor para o seu povo? Quem está acima de Deus? Ninguém. Pastor Aniceia, na hora de cumprimentar lá, irmão, trocando sua experiência, falou o quê? Acima de Deus não tem. Irmãos, o nosso papel não é alimentar a massa, colocar ela para azedar, colocar ela para trazer mais brigas e contendas. Efésios 4, 1-3 diz assim: como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, manter a paz, se esquivar de palavras de contenda, se esquivar de situações que vão ser desconfortáveis, irmãos. Tem coisas que são loucas. Olha que coisa linda o que Deus fala para a gente. Porque ainda são carnais, pois, visto que há inveja de desavenças entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente como critérios humanos. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não porque estão agindo meramente como critérios humanos. Afinal de contas, quem é Apolo e Paulo, senão servos por meio daquele que vieram a crer conforme o ministério do Senhor deu a cada um? Quem dá crescimento é o Senhor. Evitar que a nossa carnalidade, que já é fácil você ter o desejo de se inclinar em favor de um e em favor de outro. Isso já é muito fácil, já é tendencioso nosso. Irmãos, o que a gente está precisando é de pacificação, é de equilíbrio e mansidão nas palavras. De novo, política, a gente precisa ter o nosso representante. No futebol, irmãos, é saudável você ter a sua brincadeira, é saudável até aquelas brincadeiras, quem ganha, quem perde, mas tudo tem que ter um limite. Será que a gente precisa avançar ao ponto de que você está vendo que o teu irmão já não está suportando mais? Será que existem brincadeiras saudáveis para tirar a pessoa do sério e provocar ela a sua ira? Irmãos, a gente vê pessoas, às vezes do mesmo time, brigando, irmão. E aí você vê Jesus diante de uma situação histórica, diante de uma situação que já carregava anos, ele não está nem aí para isso. Ele ainda é hostilizado um pouco, porque aquela história, na nossa cultura, é melhor atacar do que ser atacado. Então eu preciso me defender. Como é que você, sendo judeu, pede água para mim? Mas ele oferece uma água viva. E através daquele comportamento, através daquela experiência, através daquele evangelismo, ela volta falando das maravilhas do Senhor. Eu vi um vídeo, recentemente, os animais nos ensinam, irmão. Achei muito bonito e eu preciso compartilhar com vocês. Um gatinho e um cachorro, mais ou menos, eu arrisco dizer aí, de 3 meses. E o cachorro muito bobo, porque o cachorro sempre foi de casa, né? Desde pequenininho, né?
E o gatinho foi pego da rua. Irmão, quando botou junto, ele fica com aquele pelo todo oriçado do gato e ele começa a arranhar o focinho do cachorro. Instinto, gato-cachorro, não é isso? É normal, é natural. Só que o vídeo vai passando. E toda hora o cachorrinho vai lá brincar com o gatinho, vai lá brincar com o gatinho. E o gatinho vai cedendo, mas ainda arisco, e sempre arranhando o focinho do cachorro. Até um certo ponto, que o cachorro começa a lamber o gatinho. E ele entende o carinho. O amor vence aquele conflito. O amor vence aquele instinto de querer se defender, de querer atacar. E os dois começam a crescer em comunhão. Irmãos, não é necessariamente normal viver em conflito dentro de casa, dentro da família, ou por causa de temas como política ou esporte, ou seja lá o que for. A gente quebra isso no amor. Ainda que você diga para mim assim, mas eu não falo com fulano. Irmãos, enquanto a vida é esperança, e eu digo uma coisa para você, é tão bom se entregar àquele amor que tudo suporta, aquele amor que perdoa, aquele amor de 1 Coríntios 13, aquele amor que vence a barreira. Quem é que ganha a batalha? Quem é que dá o primeiro passo? O cachorro estava sendo atacado o tempo todo, mas ele não desistiu, porque ele tinha na inocência dele o desejo de brincar com o gatinho, era de ser amigo. O tempo passou e eles rolam depois juntos, eles brincam. Ele não arranha mais no intuito de machucar. É um trocando carinho com o outro. A pergunta é, será que na nossa caminhada a gente se afastou de pessoas? Será que na nossa caminhada a gente fez coisas que magoou? Beleza, acontece, nós fazemos isso. Nossa natureza. Mas o Senhor nos convida, ainda em vida, vamos viver no amor? Vamos suportar uns aos outros no amor? Vamos recolher as espadas? Vamos recolher as palavras duras? Vamos recolher as palavras que magoam e que ferem? Vamos entender o nosso posicionamento e falar assim, tudo que ele tem para me oferecer é devido à agressão que ele sentiu, é o que está no psicológico. Mas eu estou cheio de amor. A pastora Nicéia conseguiu enfrentar essa situação porque ela não estava só coberta de oração, é porque ela vive o Evangelho. Quem vive o Evangelho tem que estar preparado para ser atacado e responder com amor. Essa é a parte mais difícil. Eu estou preparado para receber pedrada. Eu estou preparado para receber perseguição. Eu estou preparado em Cristo. Porque qual é a tendência? A tendência é eu querer agredir na mesma proporção. Não. Esse é o mistério de dar a outra face. Porque você está cheio de amor e você não tem condição de ofertar uma espada afiada. Você não tem condição de ofertar a mesma mágoa com que você recebeu. Sabe por quê? Porque se você recebeu o Santo Espírito de Deus, você consegue entender que aquela pessoa está ferida e magoada, e às vezes ela está fazendo isso porque é tudo que ela tem naquele momento. O quadro pode mudar se você oferecer algo diferente para ela. Não se deixe levar pelaquilo que o povo está falando, pelaquilo que o mundo está professando, porque o mundo vai sempre te dar uma ideia assim, vamos separar. Por uma questão, lógico, eu não estou criticando, por uma questão salutar, por uma questão de segurança, os transportes públicos, principalmente trens, metrô, né, tem o vagão especial das mulheres, por tudo que está acontecendo. É claro que é válido. Mas eu creio em homens que vão entender a respeitar as mulheres. Eu creio numa situação em que não vai ser preciso haver separação, haverá respeito e dignidade que toda mulher merece. Responda com amor, esteja preparado. A gente não tem que viver isolado. No mundo tereis aflições, nós somos enviados ao mundo para brilhar a luz de Cristo. Não adianta você querer viver dentro da igreja, não adianta você querer viver o Evangelho escondido, porque eu estou com medo do que vai acontecer. Irmãos, lá fora tem tudo. Lá fora tem tudo. Todo tipo de situação que você imaginar está tendo. A gente vai se deparar com pessoas enfermas na alma, pessoas que não compartilham da mesma sexualidade, pessoas que não compartilham da mesma fé. E a gente tem que estar preparado, porque cada um que entra por aquela porta, irmão, cada um tem uma história. Cada um entra por essa porta aqui, pensando assim, o que eu vou encontrar ali? Encontra um Cristo, encontra uma pessoa, uma pastora ali, de portas abertas, de braços abertos, que quebranta, que quebra, que desarma. Se eu não me engano, eu acho que foi Dulce,
que tinha assim um pé atrás com essa história de abraço, mas ela é alcançada. Ela é alcançada por esse abraço da pastora Eli e se desarma. Eu conheço muitas pessoas que, ao cruzarem uma porta de uma igreja, tinham um passado, irmãos. Não é espada, não, era uma série de coisas. E que dentro da igreja, a própria Crícia, mãe do João, sogra da Yasmin, quantas vezes ela fala que adentrou por essas portas pensando uma série de coisas e se deparou com um amor que quebrantou, um amor que constrangeu. Isso é só com Cristo? É só Cristo que vai constranger com amor? Ou você vai constranger com teu amor aqueles que estão te ferindo, aqueles que estão passando do limite? Ou você vai fazer aquela campanha do exército, norte e sul, e cada um para o seu lado? Guerras estão sendo travadas dentro de casas. E eu vejo muitas pessoas dizendo assim, nossa, meu filho só Jesus, meu marido só Jesus. Irmão, é só Jesus mesmo. É você representando Jesus na vida deles. Não é indo para uma disputa, não é indo para um embate. No mundo tem desrespeito. Aqui tem oração, tem respeito, tem amor, tem misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, viva isso. A gente está vindo aí, se preparando para os próximos dias com um cenário político. Irmão, vai para o joelho. Às vezes o melhor que a gente tem a fazer não é falar, é orar e entregar nas mãos do Senhor. Que Deus possa operar um milagre no nosso país, que Deus possa operar um milagre na nossa cidade, que Deus possa operar milagres no mundo, irmãos. A coisa está estreita, a coisa está feia, e estão desviando a nossa atenção com conflitos que não cabe a gente. Nosso papel é orar. O nosso papel é evitar esses conflitos, entregar na mão do Senhor e saber que Ele pode, e Ele vai fazer diferente. Mas a gente precisa se colocar no nosso lugar, com amor, com estratégia, com paciência. Irmãos, olha o que o versículo diz, suportando uns aos outros no amor e no temor do Senhor. Irmão, suportar um ao outro, irmão. Irmãos, você já pegou um peso, um saco de 5 quilos de arroz? Às vezes a gente vai passando a idade, às vezes você pegava ali um botijão de gás, né? Os homens pegavam ali aquele botijão de gás, tem muita mulher que pega também, e com maior facilidade. Hoje, já começa a sentir o desconforto. Eu digo para você que às vezes suportar uma pessoa no trabalho, às vezes suportar um filho que cresceu, tem o direito de fazer suas escolhas, e você olha e se preocupa com aquilo que ele está escolhendo, aquilo que ele está fazendo. Irmãos, o desconforto de estar num ambiente em que você fala assim, Senhor, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Só que quanto mais contenda, quanto mais palavra, quanto mais investida no intuito de trazer conflito, só vai afastar. Suportar no amor é se calar. Suportar no amor, às vezes, é ver algo que tem tudo para dar errado, e tudo que você pode fazer é ficar no silêncio. Porque uma coisa eu sei, Deus está no meio da tua casa, Deus está no meio desses conflitos, e Deus está dando estratégia. A gente só não precisa se deixar levar, suportar. A palavra de Deus diz assim, retém o que é bom, retém o que é bom. Que o Espírito Santo possa trabalhar em cada coração, em cada vida, que nós possamos ter essa sabedoria, que nós possamos viver esse Evangelho, e que o Senhor possa falar mais aos nossos corações, em nome de Jesus. Palavra de alerta, né? Despertamento.